Muito se fala a respeito da perseguição que a Revolução Francesa fez contra a Igreja, da quantidade de padres que ela matou, de religiosas, de religiosos e até de leigos, não é? A forma como a Revolução Francesa, principalmente nos anos mais rigorosos do terror, tratou a Igreja Católica e todos os danos que causou a ela, fora todos os outros danos de vidas humanas, né, tiradas no contexto da Revolução Francesa. Alguns contam em centenas de milhares de mortos, apenas nos anos mais rigorosos do terror. Mas poucos se lembram de um acontecimento que talvez seja um dos mais paradigmáticos, um daqueles que mais demonstra qual era o espírito, né, dos revolucionários, pelo menos daqueles revolucionários mais radicais, que foi um episódio no qual os revolucionários não perseguiram os vivos, mas perseguiram os mortos. Foi a grande profanação que aconteceu no Mausoléu Real da França, em 1793, a Basílica de Saint-Denis, e que é um episódio que vale ser recordado, é um episódio trágico, dramático e até assustador, mas que vale ser lembrado para a gente perceber qual era o espírito de muitos daqueles que estavam na chefia daquele movimento, né, que causou tantos danos à Igreja. Pois bem, em agosto de 1792, portanto 3 anos após o início da Revolução Francesa, a monarquia foi abolida e logo depois o rei Luís XVI, o último rei, o rei deposto, foi guilhotinado. Pois bem, um ano depois, por volta de um ano depois, né, começou um movimento forte, né, já sob o regime dos jacobinos, o regime do terror, um movimento forte, oficial, por parte do Estado, de destruir, né, todas as, entre aspas, insígnias feudais que existissem na França, ou seja, todos os símbolos, qualquer tipo de símbolo, seja brasões, seja representações de nobres em vitrais, em pinturas, em qualquer tipo de obra de arte e até túmulos, né, de reis e nobres em toda a França. Bom, começou esse movimento, um movimento de vandalismo, né, e de destruição da própria história da França. Pois bem, mas havia um lugar, né, que mais do que qualquer outro na França encarnava, pelo que ele continha, toda essa memória passada, né, da história monárquica da França que os revolucionários jacobinos queriam destruir. E esse lugar era a Basílica de Saint-Denis. A Basílica de Saint-Denis é uma basílica, uma igreja abacial. A igreja é ligada a uma abadia, a abadia de Saint-Denis, a abadia de São Dionísio, localizada nos arredores de Paris, e que era desde o século VI, portanto, 1100, 1200 anos, desde 1200 anos antes, o local de sepultamento dos reis, rainhas e príncipes da Casa Real Francesa. Lá estavam sepultados os membros, não é, das 3 dinastias que governaram a França durante 1300 anos. Né? As 3 dinastias, os merovingios, os carolíngios. Os merovingios governaram a França do século V até o século VIII, os carolíngios que governaram a França do século VIII até o século X, e os capetingios que governaram a França do século X até Luís XVI no século XVIII, não é, com as suas casas derivadas, né, que faziam parte da dinastia capetinga, a Casa de Valois, a Casa de Bourbon, enfim, as 3 grandes dinastias, os seus reis, as suas rainhas e os seus príncipes e princesas estavam sepultados em Saint-Denis. Pois bem, e para comemorar um ano da execução de Luís XVI, da morte do rei Luís XVI, o Parlamento Revolucionário, né, que era àquela altura a Convenção Nacional, decretou, né, que, em comemoração a essa data da queda da monarquia, se deveria destruir, melhor dizendo, antes, exumar, profanar os
corpos sepultados em Saint-Denis e destruir as suas tumbas. Eu vou ler aqui o decreto da convenção que ordenava, né, isso foi no dia 31 de julho de 1793, que dizia o seguinte, abre aspas, finalmente, para comemorar o aniversário da derrubada do trono, decidimos destruir os magníficos mausoléus da monarquia que estão em Saint-Denis. Nós tínhamos aprendido a bajular os reis, tanto que o orgulho e a ostentação real não eram abrandados no teatro da morte. Ao contrário, os portadores do cetro, que causaram tanto dano à França e à humanidade, em seus túmulos ainda pareceriam ter uma grandeza desbotada. Ou seja, durante séculos, durante mais de 1000 anos, nós, franceses, fomos ensinados, não é, a bajular os reis. E continuávamos, não é, bajulando-os depois de mortos, quando a gente os via enterrados naqueles túmulos, não é, majestosos. Aí continua. A mão poderosa da República deve impiedosamente limpar esses belos epitáfios e demolir os mausoléus que recordam as memórias assustadoras destes reis. Fecha aspas. Então, se ordenava que a República iria destruir os túmulos dos reis da França. Não apenas os reis que eles consideravam mais próximos, né? E, portanto, mais diretamente ligados ao que eles considerassem as mazelas da época da França, não. Os reis de todas as épocas, de todas as gerações passadas. E no dia seguinte, dia 1º de agosto, veio, né, o decreto definindo a data, né, para que isso acontecesse. Diz assim, os túmulos e mausoléus dos reis do passado, na igreja de Saint-Denis, em igrejas e outros lugares em toda a República, serão destruídos em 10 de agosto. Portanto, aqui definia que a partir do dia 10 de agosto, né, 9 dias depois, 10 de agosto de 1793, os túmulos, não apenas de Saint-Denis, mas em toda a França, seriam destruídos. O que está por detrás, não é, disso, isso não é apenas um ato de vandalismo, isso ou até de certo sadismo, enfim. Nós veremos, não é, constatando alguns relatos a respeito dessa profanação, a gente verá que é de um sadismo e de uma crueldade impressionantes. Mas existe algo por detrás disso que nós falaremos ao final. Então eu peço que você persista nesta narrativa, que é até um tanto assustadora, para você perceber o terrível significado por detrás disso e como que, de algum modo, isso talvez nos influencie mais do que nós pensamos na nossa forma de pensar. E se você estiver gostando desse vídeo, aproveita para curtir, não deixe de curtir. Quem não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com um amigo para ele ter acesso a esse conteúdo, beleza? Bom, então, como definia o decreto da convenção, a partir do dia 10 de agosto de 1793, os túmulos da Abadia de Saint-Denis seriam exumados, profanados e demolidos e destruídos. No total, né, já antecipando o resultado, 170 túmulos foram profanados e destruídos durante pouco mais de 3 meses de vandalismo sádico e bárbaro. Os túmulos de mais de 40 reis, de mais de 30 rainhas, de mais de 60 príncipes e princesas, de mais de 24 abades de Saint-Denis, de funcionários importantes do reino ao longo do tempo que tiveram a honra de ser sepultados com os reis. Enfim, no total foram 170 corpos sepultados em Saint-Denis, né, desde o século VI até o século XVIII, brutalmente profanados, não é, pelos revolucionários.
Interessante é que a Convenção Nacional, ela quis que aquilo fosse feito e fosse registrado. E a Convenção Nacional selecionou um dos seus funcionários, um dos seus notários, para acompanhar, não é, as exumações e as profanações. E este secretário chamava-se Poirier. E ele deixou um relato detalhado, né, a respeito do que foi feito naqueles dias, como foi feito, e com uma frieza impressionante, descrevendo, não é, o estado em que se encontrava cada um dos corpos dos reis, rainhas e príncipes que eram exumados e profanados. O relatório de Poirier, não é, no qual ele descreve os 170 túmulos abertos, enfim, o que foi encontrado em cada um deles, é um documento histórico precioso e que demonstra, né, como eu disse, o que estava na alma dessas pessoas e que fizeram isso e, de alguma forma, alguns até com gosto. Pois bem, as profanações estavam marcadas para acontecerem no dia 10 de agosto, mas acabou que começou antes, começou no dia 6. E duraram no dia 6, 7 e 8 de agosto, foram interrompidas por alguma razão e só foram recomeçar 2 meses depois, em outubro. Então, a maior parte das profanações se deu ao longo do mês de outubro de 1793. Bom, eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia do que foi, né, este acontecimento, essa série de acontecimentos terríveis que durou dias e noites. Não é? Eles trabalhavam dia e noite escavando a Basílica de Saint-Denis, não é? Abrindo os túmulos e destruindo os túmulos, alguns deles não, todos eles, né, exemplares impressionantes, obras de arte impressionantes elaboradas ao longo dos séculos, enfim. Como eu disse, Poirier detalha onde e como foram encontrados todos, né? Vou ler aqui apenas alguns, uma parte pequena, né, do relato de Poirier, né? Abre aspas para alguém que estava lá e que anotava, né, tudo à medida que via, né, os revolucionários trabalhando. Abre aspas. O caixão do rei Henrique IV, que morreu em 1610, aos 57 anos, foi aberto. Seu caixão de carvalho foi quebrado a marteladas e seu caixão de chumbo, ele estava enterrado com 2 caixões, aberto com um cinzel. Seu corpo estava bem preservado e as feições de seu rosto perfeitamente reconhecíveis. Estava envolto em uma mortalha bem preservada. Todos puderam ver seu corpo até a manhã de segunda-feira, 14 de outubro. Ou seja, não apenas abriram o caixão, mas expuseram para as pessoas verem uma pessoa que estava morta há quase 200 anos. Várias pessoas pegaram pedaços do seu corpo, sejam unhas ou fios de sua barba. Depois o corpo foi jogado em uma vala comum e por fim coberto pelos corpos de seus descendentes. Henrique IV foi o primeiro rei da dinastia de Bourbon, então em seguida foram os seus descendentes da casa de Bourbon foram todos jogados em cima dele. Continua, isso já mais adiante. Às 15 horas de 14 de outubro abrimos o túmulo do rei Luís XIII, morto em 1643 aos 42 anos de idade. O corpo estava degradado, mas reconhecível por seu bigode preto. Seu corpo foi jogado junto ao de seu pai, Henrique IV, com cal, para acelerar a putrefação. Eles faziam isso. Como todos os túmulos estavam enterrados, né, como todos os corpos estavam, né, os reis estavam em cada um em seu túmulo, para evitar qualquer tipo de identificação futura, eles pegaram todos os corpos e jogaram em uma vala com cal, porque muitos deles não estavam totalmente putrefatos, alguns nem estavam. E para acelerar, para fazer desaparecer os resquícios, né, os restos mortais dessas pessoas que eles tanto odiavam, que nem chegaram a conhecer, né, jogavam cal por cima. Quando abriram o túmulo da rainha Maria de Médici, segunda esposa de Henrique IV, falecida em 1642 aos 68 anos, os operários a insultaram, ou seja, abriram
o caixão da rainha Maria de Médici e insultaram, né, o corpo de uma senhora que estava morta há 150 anos. Seu corpo foi jogado, acusando-a do assassinato de Henrique IV, seu marido, e rasgaram seus cabelos. Quando abrimos a cripta dos príncipes e princesas da Casa de Bourbon, olhem só, a maioria dos corpos estava apodrecendo e exalando um vapor espesso e preto. O fedor era tão grande que tivemos que usar vinagre e queimar pó, o que não impediu que os operários desmaiassem e tivessem febres. Muito tempo depois, alguns dias depois, no mesmo dia, 16 de outubro, cerca de 2 horas antes do jantar dos trabalhadores, encontramos o caixão do rei Luís XV, morto em 10 de maio de 1774, aos 64 anos de idade. Estava na entrada da cripta, na cripta dos Bourbon, um pouco à direita, em um nicho aberto na parede. Foi aqui que o corpo do último rei morto foi depositado. No caso, ele havia sido o último rei antes de Luís XVI, o que foi guilhotinado. O corpo, retirado do caixão de chumbo, bem embrulhado em panos e ligaduras, parecia inteiramente bem preservado, nem sequer parecia um cadáver. Mas ao abri-lo, todo o corpo se desfez em putrefação e saiu um cheiro tão ruim que não foi possível permanecer presente. Queimaram pó, dispararam vários tiros para purificar o ar, e o corpo foi rapidamente jogado em um buraco, em uma cama de cal, sendo depois coberto com cal e terra. Naquele mesmo dia, abrimos a tumba do rei Carlos V, falecido em 1380, aos 42 anos. No seu caixão foi encontrada uma coroa dourada bem preservada, uma mão da justiça de prata e um cetro de 5 pés de altura, encimado por folhas douradas. O ouro dos objetos mantinha seu brilho. E aí está uma coisa interessante. Com a maior parte dos corpos eram encontrados objetos preciosos, não é? Coroas, cetros, anéis, etc. De ouro, de bronze, de cobre. Isso era para eles também, né, para os igualitários revolucionários, um absurdo, não é? Homens, como eles, que tinham sido enterrados com objetos preciosos, que para eles não tinham valor, nem sequer histórico algum. Estes objetos foram todos pegos, não é? Quando fosse, por exemplo, de cobre ou de bronze, foram levados, né, para ser derretidos e utilizados em armas contra os exércitos, né, dos outros estados que estavam invadindo a França naquele momento. Encontramos o túmulo do rei Filipe o Belo, morto em 1314, aos 46 anos. Era de pedra e coberto por uma laje grande e sólida. Não havia outro caixão na grande pedra esculpida em forma de banheira. Uma lâmina forte e larga de chumbo selava o túmulo. O esqueleto inteiro do rei Filipe foi encontrado. Havia ainda um anel de ouro, um pedaço de pano, um diadema de ouro e um cetro de cobre de 1,5 metro de altura, com um pássaro de cobre dourado. É igual eu estou dizendo. Não era simplesmente reis que eles conheceram ou que ouviram falar, não é porque teriam governado recentemente. Não. Né? Como diz o próprio relatório, o próprio decreto da convenção, né? Estes homens, né, os portadores do cetro, que causaram tanto dano à França e à humanidade, ou seja, durante 1.300 anos, no qual essas 3 famílias governaram a França, né? É como se a maldade, né, de cada rei, de cada geração da família real francesa fosse se acumulando, não é, para se chegar nesse momento e todos, né, serem vingados, serem castigados depois da morte. Em um último trecho aqui, como eu falei, eu estou lendo apenas pequenos trechos do vasto relatório de Poirier, relatando 170 a 170 exumações. Depois de muita pesquisa, encontramos a entrada para a tumba do rei Francisco I. Este cofre era grande e bem abobadado. Continha 6 corpos encerrados em caixões de chumbo com barras de ferro. O rei Francisco I, morto em 1547, com 52 anos. O corpo de Luísa de Saboia, sua mãe, falecida em 1531.
da rainha Cláudia, esposa de Francisco I, que morreu em 1524, com 25 anos, do príncipe Francisco Delfim, morto em 1536, aos 19 anos, do príncipe Carlos, duque de Orleans, filho de Francisco I, morto em 1545, aos 23 anos, e da princesa Carlota, falecida em 1524, aos 8 anos. Todos esses corpos estavam em putrefação líquida e exalavam um odor insuportável. Uma água negra escorria dos caixões de chumbo. Enfim. Para nós pode parecer terrível, mas para aqueles que participaram, parecia realmente um ato de justiça. Pois bem, foram pegos, como eu falei, foram pegos todos os restos mortais, jogados numa vala comum embaixo da igreja, né, e em cima, né, dos corpos dessas 170 pessoas, jogada cal para acelerar a putrefação daqueles que porventura não estivessem totalmente reduzidos a ossos, né, e por fim cobertos com terra para de algum modo apagar as memórias destes homens e dessas mulheres que governaram a França durante 1300 anos. E além de ter sido um ato que repugna qualquer ser humano minimamente equilibrado, foi também um ato de vandalismo. Por quê? Como a convenção disse, né, nós aprendemos, né, a louvar estes homens, a bajular estes homens mesmo depois da morte. Por isso eles têm aqueles túmulos, né, opressores, grandiosos. Então, eles procederam à destruição dos túmulos. Nem todos foram totalmente destruídos, muitos foram recuperados depois, mas vários, né, exemplares da arte românica, da arte gótica, da arte renascentista, da arte barroca, foram perdidos, destruídos. E, em seguida, não é, terminando esse trabalho terrível, eles fizeram algo que, na verdade, não fizeram apenas em Saint-Denis, mas fizeram em todas as igrejas da França. Eles pilharam a igreja, levando embora relíquias, objetos que eles consideravam preciosos por serem de ouro, de prata, enfim, objetos utilizados na liturgia, e também qualquer coisa, e também partes, não é, da própria igreja, do próprio edifício, que eles considerassem precioso por algum motivo, e pilharam, né, Saint-Denis. Assim como fizeram não apenas lá, mas em toda a França, mais em algumas regiões do que em outras. Bom, isso terminou, né, logo naquele ano, eles foram bem rápidos, e quando a monarquia foi restaurada, em 1815, depois, não é, do fim da Revolução, depois da queda de Napoleão, né, mais de 20 anos depois, o rei Luís XVIII, né, que restaurou a monarquia, ele encarou como uma das suas principais medidas de Estado a serem tomadas a restauração, né, da dignidade da dignidade dos seus antepassados e antecessores, restaurando, né, os túmulos e recuperando, né, os restos mortais jogados embaixo da basílica. Não era possível, né, como eu disse, identificar mais, né, a quem pertencia cada resto mortal jogado nesta vala comum. O que foi possível de se fazer, né, para se reconhecer o mínimo de dignidade a essas pessoas mortas, algumas há tantos séculos, né, o que foi possível encontrar, não é? Na verdade, né, tudo que estava, né, que eles jogaram nessa vala comum, todos os restos mortais foram colocados em 12 grandes ossuários, né, e guardados em um local ali embaixo na cripta da igreja, e com os nomes de todas aquelas pessoas, de todos estes 170, né, reis, rainhas, príncipes, que foram enterrados em Saint-Denis e tão brutalmente
profanados depois da morte, não é? Com os nomes, não é? Em frente, exatamente onde estão guardados ainda hoje os seus ossos. Foi também Luís XVIII que sepultou em Saint-Denis, não é? Quem levou para Saint-Denis os corpos do seu irmão, Luís XVI, e da sua cunhada, a Rainha Maria Antonieta, que haviam sido guilhotinados durante a Revolução. Enfim, aquilo foi uma tentativa do rei, não é, de tentar corrigir o mínimo possível, não é, esses atos tão terríveis e indignos de qualquer ser humano minimamente civilizado. E durante todo o século XIX, na verdade, em meados do século XIX, os próprios túmulos, né, foram restaurados na medida do possível. Foi empreendida, né, uma grande obra de reforma da Basílica de Saint-Denis, de modo que muitos dos túmulos, né, puderam ser realmente restaurados. Alguns porque não haviam sido, né, destruídos, outros porque não haviam sido mais ou menos destruídos, puderam ser refeitos, né, e por mais que, né, a quem um dia pertenceu aquele túmulo não esteja enterrado ali, seja enterrado embaixo da basílica, no ossuário, né, os túmulos estão lá dispostos da forma como estavam dispostos originariamente. Então, se você for em Saint-Denis um dia, né, você encontrará ainda hoje lá, junto, ao final da nave da basílica, né, junto do altar, em cima, atrás do altar, né, na ábside da igreja e nas duas laterais, os túmulos magníficos, não é, destes reis e dessas rainhas que os revolucionários, cujas memórias os revolucionários quiseram destruir. Mas eu falei para vocês que eu iria fazer uma consideração a respeito do que está por detrás de atos tão terríveis. Bom, são duas coisas. Uma delas é o óbvio, a vontade de humilhar, né, aqueles homens e aquelas mulheres que exerceram, né, o poder, a autoridade, durante 1.300 anos, como num autêntico ato de revolta contra aqueles que detiveram a autoridade e agora não detêm mais. Humilhando, não é? Quando se narra aqui, não é, justamente que os revolucionários insultaram a rainha Maria de Médici quando abriram o caixão dela, é justamente por isso, né? Porque queriam de algum modo humilhar aquelas pessoas no que ainda restava delas, os seus restos mortais. Isso por um lado. Por outro, algo que nos toca ainda mais e que não diz respeito às profanações em si, mas do qual as profanações são antes um símbolo, e talvez o símbolo mais macabro, mais chocante, mais gritante, e que foi algo característico da Revolução Francesa em variados aspectos, né? No processo de descristianização, enfim, o que é? O rompimento próprio da Revolução, do espírito da Revolução, com o passado. Com tudo aquilo, porque é interessante, né? Eu já enfatizei isso aqui, mas é exatamente o que a Convenção diz, né? Os portadores do cetro que causaram tanto dano à França e à humanidade, ou seja, estes homens, essa família governava a França desde que a França existia. Eles construíram a França, eles fizeram a França. Estes homens que eles chamam, né, que têm memórias assustadoras, esses reis que têm memórias assustadoras, eles fizeram a França, eles construíram a França. Não há França, não há França antes deles. O que significa? Significa justamente que os revolucionários queriam fazer um outro país, uma outra coisa, rompendo com tudo que veio antes. Tudo o que veio até aquele momento, e eu digo tudo, é tudo mesmo, porque não houve França antes destes homens, destes reis, dessas famílias. Ou seja, tudo o que foi feito até ali era mal, era ruim, deveria ser destruído. Era tudo
memórias assustadoras. Quando eles dizem aqui memórias assustadoras destes reis, o que eles estão querendo dizer, o espírito que está por detrás disso aqui, não é a memória deste ou daquele rei ou de todos, mas de tudo o que veio antes. Nós estamos construindo um mundo novo, nós estamos construindo um mundo, uma França diferente, a partir da nossa revolução. Isso choca, é claro que isso choca, mas deveria chocar ainda mais o que está por detrás disso. O que levou essas pessoas a fazerem isso, imaginem, tudo bem, aqueles que estiveram, claro que não foram os membros da convenção, não foram os deputados, não foram os jacobinos que foram lá e fizeram esse trabalho sujo, né? Claro, aqueles que fizeram esse trabalho sujo estavam já bestializados, pois isso não é próprio de seres humanos, mas o que está por detrás também daqueles que deram ordem de fazer isso? A ideia de que tudo o que veio antes é mal. Tudo que nós recebemos é mal. Bom será um mundo em que nós construirmos, que nós iremos construir a partir de agora. E é algo que não deixa de ter uma certa, ou certa não, uma notável incoerência, porque se as memórias destes reis são tão assustadoras, são tão ruins, por que não se deixa, Por que não se deixa esses túmulos lá expostos para assustarem as pessoas e as pessoas não queiram, para que as pessoas não queiram voltar ao que era antes? Por que tanta ânsia em destruir, se tudo já é tão notoriamente ruim? Se tudo que veio antes é tão ruim, por que querer destruir vestígios que para eles são tão evidentemente assustadores? Porque eles sabiam que a verdade não era essa. Eles sabiam que eles estavam elaborando uma obra artificial e que haveria quem gostaria de olhar para o passado histórico do seu país, da França, não com este sentimento de nojo e de ódio, mas com um sentimento de fazer parte daquela história, de fazer parte daquela nação construída não por homens a partir de dada data, mas por gerações e gerações de franceses representados em cada um dos seus reis, em cada época diferente. Bom, obrigado por ter ficado aqui até o final conosco. Gostaria de comunicar a você, caso você não saiba, todas as terças-feiras, às 20h30, aqui no meu canal, eu dou aulas gratuitas de História da Igreja. Então, para que você tenha acesso a essas aulas, não perca, se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e conhecidos que talvez possam se interessar por este conteúdo. Muito obrigado.